Hoje o nosso estudo está aqui em Mateus, no capítulo 11. Eu vou ler o versículo 25 ao 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então aqui o tema dessa mensagem é o jugo de Jesus. Então aqui o Senhor mostra que existe uma classe de pessoas. Aqui ele fala: naquele tempo, respondendo Jesus, ele disse: graças te dou, ó Pai. E ele fala de coisas que foram ocultas aos sábios e instruídos, mas que o Senhor revelou aos pequeninos. Então isso não depende do nosso estudo acadêmico, da nossa instrução, da nossa conta bancária. Aqui, quando o Senhor fala aos pequeninos, ele está falando a pessoas que, às vezes, para o mundo não tem muito valor, E assim, porque o mundo, ele dá mais valor pelo que nós temos e pelo que nós fazemos, Então, assim, e para Deus não é isso o que importa de verdade é o nosso coração, É onde está o nosso tesouro, E se esse tesouro tem a ver com o reino dele, Então isso é o que importa. E quando estamos no mesmo espírito com Jesus, estamos também com Deus, Então está tudo ali interligado, uma coisa na outra, Então, não que seja que as pessoas que são bem-sucedidas, seja na área acadêmica ou na vida financeira, não, elas não estão impedidas de também ter essa revelação da parte de Deus. E o que vai trazer essa revelação para as nossas vidas é a nossa sinceridade, Deus não faz acepção de pessoas, nem de feio, nem de bonito, nem de rico, nem de pobre, nem de estudado ou não estudado, Então, o que importa para Deus é o nosso interior, estarmos com Ele, o tesouro que está dentro de nós, ser ali o reino dele, Essa necessidade que nós temos de estar nele e ele em nós, Então, muitas vezes, mesmo aqueles que já são do Senhor, que está ali buscando fazer a vontade dele, tem momentos na nossa vida que nós ficamos desmotivados, cansados, que nós vamos para a igreja ou para, enfim, buscar Deus, a gente vai como se fosse por obrigação ou por medo, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se alegre quando vá à casa dele. Como a palavra dele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa. Então, a gente tem que buscar isso. E outra palavra fala: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é isso que Deus espera de nós, que a gente vá buscar Ele com alegria, com o nosso coração inteiro, e que a gente não faça nada para Ele por medo ou por obrigação, mas que a gente faça de coração aberto, como Jesus fazia e faz, Ele fala que ali Jesus estava sempre no mesmo espírito com o Pai, e é isso que Ele quer de nós, Então, uma vez eu estava vendo uma mensagem nas redes sociais, onde um irmão, ele estava falando de um assunto sobre espiritualidade, e aí um determinado irmão, ele falava assim, é um texto, que está lá, que ele já estava há 30 anos na igreja e que
Ele já tinha ouvido mais de 30.000 pregações, que ele não se lembrava da maioria das pregações e que às vezes ele chegava à conclusão de que ele estava perdendo o tempo dele e que as pessoas que estavam ali pregando também estavam. E esse assunto deu assim uma repercussão ali, né, onde eu estava lendo. E ele estava falando, aí o outro irmão respondeu para ele que ele já era casado com uma mesma mulher há 30 anos, que aquela mulher já tinha feito mais de 9.000 refeições para ele e para a família, que provavelmente muitas das refeições que eles tinham comido nesses 30 anos eles não se lembravam, né, dessas refeições, mas aquelas refeições nutriu ele e a família dele. Da mesma forma, a palavra do Senhor, ela nos nutre, né? O nosso espírito, a nossa alma, né? Então, nós precisamos buscar essa alegria para ir à casa do Senhor, e nós temos que entender que se a gente pedir isso a Deus, Deus vai nos dar essa alegria. Quando o salmista fala, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então a gente tem que buscar ter essa alegria. E também quando o Senhor fala, e quando a palavra do Senhor fala, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa por longos dias para contemplar sua formosura, sua beleza e aprender com o Senhor. Então esse deve ser o desejo do nosso coração. Quando vamos à casa do Senhor, aprender com o Senhor, né? Então mesmo que muitas das pregações, das palavras, a gente não consiga se lembrar, mas aquela palavra nos alimentou, nutriu o nosso espírito. E dependendo da situação que enfrentarmos, Deus vai trazer a nossa memória para nos levantar, para nos abençoar, para nos fortalecer, para fazer o que tiver que fazer ali conforme a palavra dele. Então, meus irmãos, vale sempre a pena a gente buscar o Senhor e a casa de oração. Existem momentos na nossa vida que nós até pensamos, meu Deus, acho que o meu tempo nesse lugar acabou, né? E às vezes acabou mesmo. Às vezes a gente precisa sair de uma igreja e ir para outra, né? Mas peça sempre a direção de Deus. Não faça isso assim com raiva, com o coração sujo, mas faça isso em paz no Senhor, na direção do Senhor, né? O importante é não perca a sua salvação, não pereça no caminho, mas permaneça na palavra, no Senhor, né? Então, assim, e às vezes não é o seu tempo de sair daquele lugar. Às vezes isso é uma manobra de Satanás para tirar você da presença de Deus, para roubar a sua salvação. Então, isso é uma coisa que eu passo, que qualquer irmão passa, né? Porque muitas pessoas, elas querem passar para o próximo que ela é muito espiritual, que ela está acima do bem e do mal, e que assim ela espiritualiza tudo e tipo assim faz outras pessoas se sentir assim inúteis, pequenas, gente de segunda. Até na igreja tem essas coisas. Então, meu irmão e minha irmã, quando vier esses sentimentos malignos no seu coração, busca a face do Senhor, né? Eu estou falando para você fazer aquilo que eu faço. Eu busco a face do Senhor. E eu procuro ali ser sincera com o Senhor quando vem aquelas amarguras, aquelas iniquidades que todo mundo está sujeito a ter. Tem gente que quer passar para o irmão que ele não sente isso, que ele é tipo super-homem, super-mulher e que ele está acima do bem e do mal, que ele é uma pessoa muito assim espiritual, né? Mas todos nós temos falhas, temos fraquezas, temos momento de tristeza, por mais santo que você seja, você está na carne, você ainda não foi para o céu. Então a gente passa por essas aflições na nossa alma, no nosso espírito, ou por causa de alguma situação na nossa casa, na nossa família, ou até mesmo dentro da igreja, ou com um irmão, ou com um vizinho, ou com alguém que você se aborrece. Isso é vida, isso é ser humano, todo mundo passa, mas o importante é a gente sempre buscar o equilíbrio de Deus. E sempre vai valer a pena ir na casa de oração, né? Se você sente que você está num lugar que ali você não está mais recebendo, peça para Deus ajuda e busque a Deus assim para Ele dirigir os seus passos, né?
Peça para Deus também mostrar se aquilo é uma iniquidade sua ou do diabo para roubar a sua vida, para tirar você da presença de Deus. Porque às vezes a gente vai sair de um lugar e a gente não vai para lugar nenhum. Aí é aí que mora o perigo, né? Então nós temos que, se for sair daquele lugar onde você está congregando, já antes de sair, peça para Deus dirigir os seus passos. Da mesma forma que um dia Deus dirigiu os seus passos para chegar naquele lugar, Deus vai dirigir os seus passos para chegar em outro lugar, né? Mas nunca deixe de adorar o Senhor, de prestar culto ao Senhor, né? E sempre peça para Deus esclarecer se aqueles sentimentos ruins não está vindo do Satanás, né? Alguma iniquidade sua ou minha, que nós estamos sujeitos a ter sujeira no nosso coração. Então o Senhor Jesus, ele estava aqui, dando graças. Ele fala: Pai, eu te dou graças, Senhor do céu e da terra, que não ocultaste essas coisas, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Então nós temos que ser sinceros com Deus, estar ali perante Deus, ali se derramar na presença de Deus, que o Senhor vai nos revelar, né? Aqui o Senhor fala que o Senhor não escondeu isso dos pequeninos, Ele ocultou daqueles que se acham sábios, são muito bem instruídos, mas dos pequeninos, aqueles que são mansos, humildes de espírito, e se derrama ali na presença de Deus, Deus se revela, né? E todos nós somos pequeninos diante de Deus, né? E aqui ele fala, porque assim, sim, o Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues, né? Por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, quem está em Jesus está no Pai, quem está no Pai está em Jesus. E Jesus, ele se revela para quem ele quiser, né? Então, se a gente busca a face dele, nós vamos ter essa revelação da parte de Deus na nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Então, lembre-se, é importante se alimentar da palavra do Senhor, porque mesmo quando você não se lembrar da pregação, o seu espírito vai ter sido nutrido por essa pregação, por esse alimento espiritual. Então é importante nós termos o nosso estudo pessoal, é importante nós termos comunhão com os irmãos, é importante nós irmos à igreja, tá? Não nos afastar, tá bom? Então eu oro, eu peço a Deus que Deus esclareça para você aquilo que eu não consegui, sou limitada, mas Deus não é, e que você, nós possamos estar sempre no mesmo Espírito, com o Pai, com o Filho, em nome de Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus que está na terra, tá bom? E que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Amém?